Bem-vindos ao Guia para a Produção Independente de Curtas-Metragens em aproximadamente 30 minutos. O podcast onde vamos falar como ir desde sua primeira ideia para o roteiro até a aplicação do último efeito em um programa de edição de vídeo. A ideia aqui é dar um panorama geral sobre as 3 etapas fundamentais dentro da realização de filmes. Você pode querer fazer um filme de terror com um assassino psicótico que persegue suas vítimas com uma serra elétrica, ou um romance, onde o casal passa por uma separação só para no final descobrir que foram feitos um para o outro, ou um filme de ficção científica, onde robôs querem dominar a raça humana. Ou até um filme de ação, onde 2 parceiros durões vão sair por aí quebrando tudo para desvendar um crime. Independente do que você quiser fazer, pré-produção, produção e pós-produção são as etapas que você deve seguir. E nesse podcast, vamos te ensinar a ter essa base, para que você possa criar o que quiser a partir disso. Então vamos com a pré-produção. Começando pelo roteiro. Qual é a importância do roteiro? Um filme nasce de uma ideia. Essa é a primeira parte para criar um curta-metragem. Alguns dizem que é a etapa mais importante, pois define todo o resto do seu processo. É muito comum aquelas pessoas empolgadas com a parte prática, a gravação e a edição, ter uma tendência a pular as etapas anteriores e não fazer um roteiro. Eu mesmo já cometi esse erro diversas vezes, mas sem um roteiro, a produção fica perdida. Ela não consegue se organizar do ponto de vista prático nem artístico. Quando um roteiro está feito, ele é a síntese de uma história. Ele carrega um conceito e uma situação dramática, um reflexo de alguma problemática. De forma direta, um roteiro carrega um significado ou um sentimento, e sem essa base, mesmo em curtas-metragens, você pode se ver perdido em todas as etapas seguintes. Não se esqueça, todas essas etapas são importantíssimas. Claro, existem outras propostas de filmes que usam de improviso ou os próprios documentários, que têm um tipo de roteiro, mas eles são diferentes dos roteiros de filmes de ficção. Mas a exceção não é a regra. E na maioria dos projetos, todas as etapas devem ser feitas partindo do roteiro. De onde surgem as ideias e como desenvolvê-las? Bom, uma ideia pode vir de qualquer lugar. Um tema, um assunto pelo qual você se interessa, um personagem que você criou, ou até uma situação dramática. Não existem fórmulas. Bom, na verdade, alguns escritores e roteiristas até dizem que tal coisa existe. O cinema hollywoodiano está cheio de fórmulas prontas. O exemplo mais conhecido é a Jornada do Herói, que serve de base para todo filme de super-herói de quadrinhos produzidos nos últimos anos. Mas deixe tudo isso de lado por um instante. Pense em quantas histórias únicas cada pessoa tem para contar. Cada um cria suas próprias narrativas a partir de experiências da vida, livros que leu, filmes que assistiu e situações do dia a dia. A forma como você enxerga as coisas é a melhor e mais particular que você pode levar para um roteiro e depois para o seu curta. Eu recomendo aqui o livro do Stephen King, sobre a escrita, a arte em memórias. Além de trazer uma simples e brilhante autobiografia, esse livro me deu muitas lições importantes sobre escrita. Seja verdadeiro com a história que você quer escrever e seja verdadeiro com você mesmo. Se você mentir enquanto escreve a história, todos vão perceber isso. Ela vai transparecer essa falta de verdade. Você mesmo não vai ficar satisfeito com o resultado. Então preste atenção às suas ideias, às suas percepções e principalmente, seja verdadeiro. Mas afinal, como é um roteiro para curtas-metragens? É uma convenção dentro do audiovisual que a formatação do roteiro é um padrão, conhecido como Master Scenes. Isso para que todos os profissionais que trabalham dentro da produção possam ler de forma direta e dinâmica, além de ter acesso a diversas informações úteis que esse formato carrega. Uma característica muito chamativa nos roteiros
é como o texto é dividido em blocos claros, o que são falas, o que são ações de personagem e ainda carrega um cabeçalho numerado acima de cada cena. Então veja e aprenda o básico sobre essa formatação. Em uma rápida pesquisa na internet, é possível encontrar esse formato, pesquisando roteiro Master Cines. Outro consenso é que dentro desse formato, um filme geralmente vai ter o número de minutos próximo ao número de páginas do roteiro. Ou seja, uma página de roteiro é igual a 1 minuto de filme. Isso em média. Então leve isso em consideração quando você terminar o roteiro. Outra coisa fundamental é fazer a revisão de toda a escrita para fechar as pontas soltas e deixar tudo mais coeso. Além de, é claro, arrumar aqueles pequenos erros que sempre acabam ficando para trás. Lembre-se que é melhor deixar tudo bem arrumado antes de gravar para evitar problemas na hora da produção e depois na edição. Uma dica que pode ser muito útil em curtas-metragens é criar uma pequena situação dramática no curta. Como o curta é um formato que tem pouco tempo de duração, ele tem que estabelecer rápido a sua história e já dar um tom logo de cara. Então criar uma situação dramática que não necessariamente se soluciona é uma ótima ideia. Leve em conta que no cenário independente devemos escrever sobre aquilo que podemos filmar, ou que podemos mostrar a partir de áudios ou vídeos de arquivo. Só não esqueça que a sua ideia tem que ser acessível e possível para a produção. Bom, mas quais são os equipamentos no cinema independente? A resposta é: utilize aquilo que você tem. Em uma produção com orçamento, podemos ir atrás do melhor equipamento possível, tanto em termos de câmera quanto em termos de lente. Mas quando estamos fazendo uma produção independente, devemos fazer o melhor com aquele equipamento que temos. Então a minha principal dica é: aprenda a filmar da melhor forma possível com o seu celular. Mas vamos falar mais disso pra frente. Decupagem, a arte do cinema. Em um filme, tudo é planejado, desde o mínimo detalhe. Os figurinos, os cenários, a escolha dos atores e até a música das cenas. Mesmo que em uma produção independente não tenhamos todo esse dinheiro, é muito importante estar atento aos detalhes, e é nessa etapa que vamos preparar tudo aquilo que vai ser filmado. Você tem um roteiro escrito e revisado. Agora entramos na etapa da decupagem. O processo de decupagem consiste em pegar cada cena e criar uma lista dos planos que serão filmados para aquela cena. Plano é a nomenclatura do audiovisual para cada pedaço do filme e como ele vai ser gravado. Por exemplo, começando da primeira cena do roteiro, vamos dizer que um personagem está em casa, sentado no sofá e liga a TV. Uma forma de mostrar essa cena é: o plano número 1 mostra toda a sala, e o homem sentado no sofá e a TV à sua frente. No plano número 2, cortamos para a mão do homem no controle, onde ele desliga a TV. No plano número 3, mostramos a TV desligando. Essa é uma possibilidade de como decupar a cena, mas elas são infinitas, e é aqui que está a mágica do cinema. Você pode mostrar tudo em um plano só, seja ele qual for, ou fazer cortes para diversos planos, ou até fazer algum movimento de câmera sem nenhum corte. Aqui entra a sua escolha como fotógrafo e diretor. Escolher a forma que você acredita ser a melhor para conseguir contar essa história. A dica é: teste possibilidades. Faça tipos diversos de decupagem. Pense em como cada um funciona. Tente fazer isso em um plano só e depois veja como fica com vários cortes. Assista a um filme e veja como isso funciona dentro desse filme e se questione por que fizeram assim. Poderiam ter feito de outra forma? Essa é a melhor forma de mostrar essa história? Sempre pense no ritmo, na emoção e no significado de cada um desses planos dentro da narrativa. Sobre a preparação para a filmagem. É importante se planejar muito bem para gravar. Tenha claros quais são seus objetivos em cada dia de filmagem. Planeje esses dias. Pense nos horários que você vai gravar. Por que esses horários? Como a luz vai estar? E se chover, o que você vai fazer? Além disso, lembre-se de planejar coisas como: onde você vai gravar, vai ser na sua casa ou em um local emprestado. Se você fizer em um local emprestado, combine muito bem com o proprietário daquele lugar como você vai usar aquele espaço, o que você precisa do espaço e por quanto tempo, e outros detalhes de produção. Também lembre-se de pensar em como você vai chegar lá, qual é a sua equipe. Muitas vezes precisamos de mais pessoas para que um curta possa ser feito.
Alguém tem que cuidar da fotografia e outra pessoa tem que atuar, enquanto outra pessoa cuida do som, ou ajuda a montar os cenários. Acredite, ter parceiros para fazer seus curtas é algo essencial em muitas situações. Além disso, fazer cinema exige diversos conhecimentos em conjunto. Gravar vídeo, gravar som, dirigir o ator, conseguir as locações, coordenar e organizar toda essa equipe, preparar e editar todo esse material captado e depois de tudo isso, ainda selecionar como esse curta vai ser exibido. Isso que eu estou sendo bem superficial aqui. Não é à toa que a lista de pessoas que trabalham em longa-metragem é sempre tão grande que, mesmo em letras minúsculas, os nomes enchem a tela. Pense também em como vai ser esse dia de gravação. Você vai gravar tudo em um dia só? Em qual ordem que as cenas vão ser gravadas? Em qual horário é melhor para filmar cada parte? Lembre-se de que quanto mais planejamento você tiver feito antes de ir para a gravação, melhor você vai usar o seu dia de filmagem, podendo assim gravar mais takes ou mais opções de planos diferentes, garantindo um aproveitamento completo do seu tempo. Novamente, uma equipe exige transporte, alimentação e água para todos e uma boa organização de agendas. Todos devem estar disponíveis o tempo que for necessário se vão participar de uma filmagem. Alinhe também essa organização com todas as pessoas da equipe. Explique o que cada um deve fazer no dia para que todos vão preparados. Geralmente, toda essa organização é feita pelo produtor, mas no caminho da produção independente, você acaba acumulando funções, mesmo criando uma equipe enxuta. Mas não esqueça, organização é fundamental. Sem toda essa preparação, uma ótima ideia pode ficar muito mal executada, pela simples falta de atenção aos detalhes. Para entender um pouco mais sobre a produção como um todo, recomendo fortemente o livro Cinema e Produção, de Cris Rodrigues. Também indico a você assistir qualquer making-off em que você possa botar as mãos, pois ajuda um pouco a entender como essa complexa organização de uma equipe funciona, quais são as funções, o que cada um faz na hora do set, como são organizados esses dias. Como tirar o melhor de seus equipamentos. Dicas de gravação para o curta independente. Estude fotografia. Mesmo que você não esteja usando uma câmera profissional de milhares de dólares, há 30 ou 40 anos atrás, muitas das grandes produções não tinham a tecnologia que temos hoje em dia com os nossos próprios celulares. Então o celular é sim uma ferramenta muito potente de filmagem. Domine seu celular como essa ferramenta de gravação. Aprenda a usar o seu foco, saiba como deixar a gravação mais clara e mais escura, e busque formas diversas de filmar cada coisa. Na experimentação, tudo é permitido. Mas lembre-se, para curtas-metragens, a melhor forma de gravação, no geral, é feita com o celular na horizontal, com a tela retangular deitada, para que o curta possa ser bem reproduzido em telas grandes como TV e telas de cinema. Tentativa e erro. Não tenha medo de errar. Procure saber tudo o que você pode saber sobre fotografia, mas não deixe de fazer algo por não ter a certeza exata de como vai ser filmado. Faça o primeiro projeto e o seguinte vai ser melhor, vai ser mais maduro. O próximo também vai ser mais fácil. Então, cada vez mais, você vai poder experimentar coisas novas. Ouse, tente e continue fazendo. Só assim é possível melhorar e aprender mais. Isso vale para tudo dentro do cinema, do roteiro até a divulgação do curta finalizado. Som. Tão importante quanto a imagem, talvez até mais. Quando vemos um filme, muitos não percebem a importância que o som tem naquela obra. Isso é algo bem comum, mas faça o seguinte experimento. Pegue um bom filme, coloque ele na TV e assista ele com a TV no mudo. Causa um tipo de desconforto e as coisas não parecem mais tão reais assim, não é? Agora deixe o som em um bom volume e feche os olhos. Veja como o som pode criar toda a atmosfera, trazer todo um sentimento, uma ansiedade, uma intenção para cada cena do filme. Aqui mesmo no podcast, eu posso colocar uma música de filme de terror e um som ambiente, depois alguns sons de metal que trazem essa angústia. E só com esses 3 elementos sonoros, você já está completamente dentro do gênero do terror. E posso usar essa mesma técnica para ir de um clima para outro. O cinema é esse conjunto. O som e a imagem trabalham em grupo para criar a melhor experiência possível, a melhor forma de se contar aquela história.
Então pense em como o som deve ser em cada momento do seu curta. Se estiver sem ideias, busque em seus filmes ou suas séries favoritas a forma que eles usam o som na história e use isso para aprender mais. Sobre músicas e edição. Na hora de escolher uma música para seu curta, você deve respeitar os direitos autorais dos artistas. Então sempre busque por trilhas sem direitos autorais ou com royalty free. São essas trilhas que você pode utilizar sem nenhum problema. Isso também serve para os efeitos sonoros e para imagens que você utilize em seu curta. Como usar da melhor forma possível os equipamentos acessíveis de som. Os celulares têm algo que muitas câmeras de estúdio até hoje em dia não têm, que é a captura de som direta, junto com a imagem. Descubra no seu celular onde fica o microfone. Geralmente ele fica próximo da parte que você fala quando atende o celular, mas pode ficar na borda inferior do celular, próximo de onde você conecta o carregador, ou pode ficar na parte da frente. Ele é como um pequeno furo do tamanho da ponta de um lápis. Naquele furo está o microfone. Lembre-se dos fones de ouvido. Sempre que for revisar um áudio que você gravou e quiser ter a melhor qualidade sonora, via de regra, use os fones de ouvido, pois eles carregam uma maior qualidade. Além disso, muitos fones de ouvido que vêm com o celular possuem um pequeno microfone embutido, que pode até funcionar melhor que o microfone do próprio celular. Faça testes e descubra como cada um funciona em cada situação, e use eles da melhor forma em cada caso. Como na fotografia, descubra o som, experimente com o som, pesquise sobre como ele funciona e como ele é captado. Existe muito conteúdo gratuito para aprender sobre o som na internet, tanto os livros digitais, como alguns sites, podcasts e vídeos. Pesquise sobre captação de som, edição de som, mixagem de som. Você vai descobrir todo um mundo novo dentro do cinema, que ainda tem muito para ser explorado. Acredite ou não, mas grande parte dos sons que você escuta em um filme ou série não foi captada por um só microfone durante a gravação. Existe toda uma equipe que trabalha com Foley, que é basicamente a gravação de efeitos sonoros em estúdio para ser colocado dentro dos filmes na pós-produção. Seja o som de folhas caindo, o som de passos sendo feitos em uma igreja, ou o som de armas disparando. O som de socos em um filme de ação. Todos esses são feitos depois da gravação. Se você puder editar o seu curta, veja muito bem como fazer o Foley e experimente isso no seu projeto. Se não puder editar, lembre de buscar o melhor áudio para cada cena no momento da gravação. Pós-produção, edição. Uma introdução rápida e básica à montagem e à edição. A montagem é tida como uma das grandes inovações do cinema como forma de arte. Montagem nada mais é, de forma grosseira, do que os cortes do filme. Colocar um plano em sequência do outro é a montagem. Ela define quanto tempo cada um vai durar e qual vai ser a ordem desses planos. Tudo isso causa um efeito sobre a sua história. A montagem é uma possibilidade de criação tão grande quanto as outras. Não encare ela somente como colocar as coisas na ordem que você decidiu naquela sequência e pronto. Aproveite ela para criar ainda mais e desfrute da montagem para deixar a sua obra ainda melhor. Como editar em uma produção independente? O mais indicado é que a montagem e edição sejam feitas no computador. Para isso existem diversos programas gratuitos. Se você pesquisar por alguns minutos, consegue achar diversos, desde programas que editam pela internet e têm poucas ferramentas, até programas que são pesados e cheios de efeitos. Mas além do computador, é importante salientar que existem sim ótimas ferramentas de edição gratuitas pelo celular. Busque a que funciona melhor para você e pesquise sobre ela para que você consiga fazer o seu curta exatamente da forma que você quer. Não tenha medo dos programas de edição. Todas as ferramentas novas são estranhas quando nos deparamos com elas pela primeira vez. E sim, os programas de edição podem parecer assustadores e cheios de recursos que você nunca vai conseguir aprender. Mas acredite, depois de mexer por algum tempo na ferramenta, as coisas vão ficando naturais e mais simples quando você mexe nelas. Não pare de mexer e não pare de aprender. Bom, eu não consigo editar. Eu posso fazer um curta? Claro! A ideia da produção independente é usar as ferramentas que você tem à mão. Sempre faça o melhor com o que você tem, criando histórias sobre coisas próximas a você e de fácil acesso.
Se você não conseguir editar, grave de uma só vez pelo celular ou pela câmera que você tem, fazendo uma história que acontece somente entre o apertar do botão para gravar e o clique para parar a gravação. Sobre cursos, faculdades e festivais de cinema. Existem muitas formas de aprender cinema. Nunca ignore um conhecimento novo. Eu, por exemplo, aprendi muito sobre som, sobre a mixagem, sobre a captação, fazendo podcasts, que é algo novo, mas que me trouxe uma série de conhecimentos dentro dessa área que me ajuda na criação dos meus curtas. Precisa fazer faculdade para fazer cinema? Olha, a faculdade traz sim uma série de conhecimentos e ajuda muito a expandir o seu olhar sobre as possibilidades de trabalhos dentro da área. Além, é claro, de te proporcionar um contato direto com várias pessoas que têm aquele interesse parecido com o seu. Outra vantagem é que muitas vezes, estudando por conta, a gente acaba não sabendo muito bem diferenciar quais fontes de conhecimento são realmente boas, qual que é um bom autor, um mau autor, e sobre o tema que a gente está pesquisando. Por isso, os professores ajudam muito na hora de trazer o conhecimento de uma forma mais pronta e preparada para o entendimento do aluno. Eu fiz faculdade de cinema e na minha experiência eu tive diversos trabalhos práticos na faculdade. Então foram dezenas de curtas com propostas diferentes e cada um desses trabalhos ele me ajudou a aprender cada vez mais. Na maior parte das vezes, os trabalhos com mais problemas e falhas foi onde eu consegui perceber mais coisas que me ajudaram a evoluir. Como eu já disse antes, quanto mais prática você tiver, melhor você vai ficar. Apesar de pessoalmente eu recomendar uma faculdade de cinema pelas experiências que ela proporciona, eu sei que muitas pessoas não podem conseguir estudar em um curso de cinema, mas mesmo assim persistem em seus sonhos. Temos esse meio incrível que é a internet. Foram por várias aulas do YouTube que eu aprendi a usar os aplicativos de edição, que eu estou usando nesse exato momento para editar esse podcast. Foi pelo YouTube que eu aprendi a configurar minha câmera e a usar todas as funções que ela tem. Aqui na internet tem informação mais do que suficiente para ter acesso a todas as coisas que se precisa aprender para conseguir fazer um filme. E eu gostaria de fazer algumas recomendações. Elas são o Manual do Roteiro, de Sid Field, que conta um pouco a formatação básica e o jeito mais padrão de se fazer histórias hollywoodianas. Então ele vai contar um pouco de como é que funciona o formato do filme em 3 atos, começo, meio e fim, né? A questão dos pontos de viradas. Ele vai falar de uma forma bem simples e é realmente a forma padrão em que se criam filmes nos Estados Unidos. Sobre a escrita do Stephen King. Bom, eu já fiz essa recomendação antes. Ele fala muito sobre história, sobre escrever com verdade e dá muitos pitacos sobre a forma que o Stephen King observa o ato da escrita em si. É muito interessante. Escrever Ficção, do Assis Brasil. Esse é um livro sobre um autor brasileiro. Eu tô lendo ele no momento e tô achando muito interessante a forma que ele observa as ferramentas que você utiliza para conseguir escrever uma história, né? Como ele observa para os personagens, por exemplo, conseguindo trazer algumas características assim que são fundamentais em histórias que conseguem impactar as pessoas, que são boas histórias. Tem também o livro Num Piscar de Olhos, do Walter Murch. Esse é um livro sobre montagem no cinema, então ele vai comentar bastante sobre a parte de cortes, sobre como esse montador específico que trabalhou em vários grandes filmes hollywoodianos, ele enxerga essa parte e tem até um tipo de filosofia bem interessante nessa questão do título ali no Piscar dos Olhos, que ele consegue fazer uma relação entre o momento que ele acha o ideal para fazer o corte de um plano para o outro, com o momento que os atores, quando são muito bons atores, estão piscando os olhos. É muito interessante, eu recomendo muito esse livro para quem quer se aprofundar nessa parte de montagem. E tem sobre direção de cinema do David Mamet, que vai falar de uma forma muito detalhada e de uma visão muito particular dele sobre como ele enxerga a questão muito específica da decupagem e como toda essa decupagem influencia no roteiro e no que o público está percebendo a cada momento e a cada plano do filme. Ler esse livro é muito legal porque você consegue ver como o David Mamet ele é preciosista, assim, ele presta muita atenção no detalhe de cada ação e do que cada ação representa naquele momento. Uma pessoa também muito econômica na questão dos planos. Comentei antes que você pode escolher a forma que seu filme vai ser decupado. Então pode ter vários cortes, ou pode ser uma câmera contínua que persegue o personagem. Ele fala muito sobre essa questão
de por que ele não acha que é legal a gente só... vamos perseguir o personagem, vamos ver o que ele tá fazendo e procurar um lugar bonito, né? Ele tá muito ligado ao motivo, né? Por que isso tá acontecendo? Como eu tenho que mostrar essa cena da maneira mais efetiva pra trazer a emoção que ela tem que trazer e o sentido que ela tem que trazer e o sentido certo, né? E o personagem agir da forma certa pra trazer o sentido certo. É muito interessante esse livro. E eu vou recomendar 2 podcasts que falam acerca do roteiro, que são Introdução ao Roteiro, que é um podcast com 6 episódios, que vai falar realmente a base do que é um roteiro, acerca de personagens, conflito, e vai se aprofundar muito na questão da poética de Aristóteles. É bem interessante ver esse podcast para realmente ter essa introdução ao roteiro. E o Primeiro Tratamento, que é um podcast de entrevista, onde 2 roteiristas conversam com outros roteiristas, produtores, falando sobre diversos tipos de roteiro para série, para TV, para internet. Então é muito interessante para você ter um olhar mais expandido assim para essa área e saber de pessoas que estão produzindo agora como é que elas pensam o roteiro, como é que elas escrevem, como é que elas organizam o trabalho, onde tem possibilidades de trabalho dentro de roteiro. Isso é muito interessante. Bom, além dessas indicações, eu recomendo que você busque muitas referências sobre filmes renomados, sobre movimentos de vanguarda cinematográficos e outros livros e séries. Existe muito conhecimento sobre cinema em todas essas mídias. Bom, talvez você tenha percebido que as minhas recomendações elas são bem focadas em certas partes da produção. E são essas algumas que eu me interesso mais, principalmente o roteiro e a produção. Então eu acho importante ter esses conceitos muito bem estabelecidos, porque eu creio sim que essas são partes que demandam muita atenção. E é comum a gente assistir filmes que tem uma bela fotografia, mas um péssimo texto, e um ótimo som, mas cenários e locações visivelmente desorganizadas e que não combinam com o que está acontecendo em cena. Para mim, a magia e o toque especial de um filme está nos detalhes. Uma revisão e considerações finais. Como você pôde perceber, o processo de criação de um curta depende de diversos fatores. Mas não tenha medo e acredite em suas ideias, e coloque elas em prática. Não só o cinema brasileiro, mas o cinema mundial precisa de novas pessoas produzindo, com novas ideias e novas propostas. Faça as coisas da forma que você acredita, seja verdadeiro ou verdadeira, e crie as suas histórias e faça seu curta acontecer. Não se esqueça de assistir o cinema e o audiovisual nacional. O cinema brasileiro está cheio de obras que são muito ricas em conteúdo e em técnica. Temos um cinema que é valorizado e premiado mundialmente, mas que em grande parte não consegue atingir o espectador comum das salas de cinema. Além disso, se você quer produzir, seja um curta, um longa ou uma série, e não assiste outros curtas, longas ou séries brasileiras, quem vai querer ver o que você produz? Muito obrigado por escutar esse podcast, que foi financiado com recursos do edital SC Cultura em sua casa. Na descrição do episódio, vou deixar links para meus contatos pessoais e para alguns caminhos onde você pode buscar mais informações sobre produção audiovisual.